Olá, muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar um boletim especial, porque você que acompanha o site está vendo aí a condição, ou pelo menos a preocupação crescente com esse cenário que vem se desenhando aí de falta de fertilizantes ou de um cenário com oferta racionada aí desses fertilizantes. Daí você deve estar pensando o que eu posso fazer, como eu posso otimizar a minha produção. Será que só reduzir a utilização de fertilizantes é suficiente? A gente foi procurar quem entende, por isso a gente convidou o Flávio Bonini, gerente de serviços técnicos lá da Mosaic Fertilizantes, para nos ajudar nesse entendimento. Flávio, seja muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente e tentar nos ajudar a trazer respostas mesmo para essa situação, né, que está preocupando muito o produtor nesse momento. Será que ele vai ter lá na frente fertilizante para colocar na sua cultura? Enfim, por que o fertilizante é tão importante nesse processo de produção? Queria que você começasse explicando para a gente a importância, né, do uso de fertilizantes e como isso potencializa aí uma produção, uma cultura, enfim, como isso garante um retorno para o produtor rural. Seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Muito obrigado por me receber aqui. Estou muito contente com essa tarefa, né, com esse desafio aqui de poder falar um pouquinho sobre adubação e sobre como a gente aprende muito em cenários como o que está colocado hoje, né? Então, sem dúvida alguma, por que falar de adubação, né, para a produtividade? Porque comida de planta. Eu costumo falar que adubo é comida de planta, nada mais do que isso. Então, o que tem feito muito incremento da produtividade, principalmente em regiões tropicais, como é o nosso caso no Brasil, né, a maior agricultura tropical do mundo, está muito relacionado ao que a gente está fazendo de bom, né, o que o produtor está fazendo de bom em relação a manejo de solo. Então, até, Alexandre, se eu puder usar aqui alguns dados, estou com uma colinha aqui, mas alguns dados. Por que fertilizantes? Isso é tão importante hoje no cenário de produção e de produtividade brasileira. Então, pegar um dado aqui, 2000, o mercado de fertilizantes era próximo a 20 milhões de hectares, com uma produção de grãos por volta de 100 milhões de toneladas. Em 2020, nós fechamos aí próximo a 250 milhões de toneladas de produção, uma área de 40, com um volume de fertilizantes de 40 milhões. Quer dizer, o mercado de fertilizantes cresceu 100%, a produção brasileira cresceu 150%. É uma correlação muito próxima, né, de que adubar, cuidar do solo, sem dúvida alguma, transforma isso em melhor produtividade. E esse é o ponto importante. É cuidar bem do solo, porque a planta precisa de 3 coisas, né? Água, luz solar e nutrientes. Água e luz solar, logicamente, tem todas as questões climáticas envolvidas. Mas pensar em nutrientes está muito na gestão do dia a dia do cliente, do produtor, do recomendante, do consultor. Ô Flávio, ficou muito claro, então, que o uso de fertilizantes, o uso racional, potencializa aí a produção. Mas diante desse cenário de escassez, uma decisão de apenas reduzir a adubação, ela é ok? Ela vai trazer resultados para o produtor, principalmente para esse produtor que, digamos, já tem uma condição mais estruturada do solo, já tem uma condição mais bem conduzida ao longo dos anos? Você pegou o ponto principal, Alexander, que é justamente saber onde é que eu estou. Então, o primeiro ponto para a gente poder responder se reduz, se aumenta, se mantém, se retira, é saber a condição. Então, o diagnóstico é o ponto principal para a gente começar a entender o que fazer. E sem dúvida, tem muito que já foi feito. A agricultura 4.0, 5.0, 10.0 está aqui para ajudar a gente a medir muito melhor isso. Mas o ponto que você trouxe de o que fazer, o primeiro ponto é diagnóstico. É a mesma coisa que acontece com a gente quando vai no médico. Eu conto essa história toda vez porque é verdade. Imagina você chegar, sentar na frente do médico, você nem falar o seu problema, o médico fala, toque esse medicamento, pode tomar, não precisa nem voltar mais aqui. Essa é a forma de talvez fazer uma adubação, não de forma pensando no resultado final, é pensando no que é uma expectativa. O principal ponto é saber como é que está meu solo. E o que você comentou, né? Quanto que hoje o produtor tem, ou quanto da área brasileira de grãos, principalmente, está preparada para poder pensar em
redução, supressão de adubação, que seria o cenário mais drástico, e a Mosaic tem visto, a gente faz aqui em média 1.000, 1.200 campos por ano em áreas de produtores rurais, de clientes, para demonstração de produto e também para a gente poder prestar um serviço melhor de recomendação. Lembrar que a gente tem mais de 150 agrônomos no campo, justamente fazendo essa recomendação, buscando as melhores práticas, e olhando tudo que a gente tem de base de dados hoje, a gente poderia falar que de 15% a 20% das áreas em que a gente trabalhou nesses últimos 3 anos teriam alguma possibilidade de pensar realmente em uma redução de adubação sem impacto em produtividade. Ou seja, 80% do que a gente tem visto ainda são áreas que, mesmo com adubações muito pesadas feitas nos últimos anos, ainda não tem uma capacidade de poder produzir ou continuar produzindo de forma sustentável sem o aporte de fertilizantes. E por que isso? Justamente porque o Brasil, ano após ano, tem gerado recordes em produção e produtividade. E o nutriente que vai para o solo vai para dentro da planta, vai para dentro dos grãos, vai para dentro do que é acolhido. Isso é tirado do solo. Então, o que você trouxe de fazer, como fazer uma adubação racional, primeiro ponto, entender como é que está o solo. Bom, então qual que é a alternativa do produtor? Esse primeiro passo você já trouxe aí para a gente, né? Entender o que tem de disponibilidade ali no solo. A partir desse momento, dá para fazer uma adubação equilibrada, balanceada, que seja, enfim, qual o termo correto que a gente tem que usar nesse caso, Flávio? O termo correto é o que você falou, ou balanceada ou adequada. Os dois são importantes. Eu estou até aqui com, eu não sei se muita gente já conhece, né? Isso aqui chama livro, né? Na época que eu formei aqui. Então, tem vários boletins importantes, boletins aqui do século passado, né? 1996, boletim 100, que é o boletim de recomendação de adubação calagem para o estado de São Paulo. Tem aqui o boletim do Cerrado, que também fala um pouco de correção e adubação. Aqui dentro desses livros e desse conhecimento está justamente a resposta para o que você me falou, né? Para você me perguntou. Eu tendo uma análise de solo e tendo informação de como está meu solo, o que eu preciso para recomendar melhor? Está aqui, ó, mais de 20 anos, talvez até, em alguns casos, 40 anos, já existam formas de fazer recomendações racionais. Por meio desta recomendação, por meio dessa análise de solo, que seja do histórico da área, poder se basear em fatos, dados, informações para recomendar a quantidade ideal de nutrientes. E tem uma forma de fazer adubação que acho que muitos já escutaram aqui, dos 4 Cs. O que é 4C? É aplicar o nutriente correto, na dose correta, no local correto e no momento correto. Isso é fazer adubação racional. A gente tende a pensar muito em NPK. Vou aumentar o NPK, vou reduzir o NPK. Só lembrar que a planta não vive só de NPK. Hoje são 14 nutrientes conhecidos que têm alguma função fisiológica, biológica dentro da planta. Então a gente tem que olhar a adubação como a gente olha a nutrição humana. Não adianta só comer arroz, feijão e carne. Tem que colocar lá suas fibras, tem que comer verduras, legumes. Tem que ser realmente uma adubação feita de forma balanceada. Principalmente se a gente está em um momento, ou se dificilmente os recursos não são limitados, mas em situações que a gente tem que pesar muito melhor qual o retorno sobre o investimento, se basear nessas recomendações. E só lembrar, não é só dentro de livro, né? Hoje, dentro de um aplicativo, de um celular, como a própria Mosaic tem, a gente conseguir, com análise de solo e com o que está acontecendo na área do cliente, poder recomendar melhor doses de nutrientes e não mais dose de adubo. Né? A gente fala, eu uso tanto de adubo. Não, eu uso tanto de cada nutriente. Esse é o passo mais importante para fazer adubação racional, usar melhor o recurso que a gente tem. E às vezes o produtor peca pelo exagero, inclusive, né, Flávio? Não é racional na hora da deposição, mas ele faz aquela receita de bolo que ele está acostumado, porque sempre funcionou ali para ele, né? Exatamente. E é um ponto legal que você trouxe, né? Vamos pensar nos 4 fatores que mais motivam a mudança de um paradigma de produção. Primeiro, sem dúvida, é máquina. Né? Sempre que a gente tem algum tipo de evolução em máquina, essa adoção pelo produtor é muito rápida, porque é rápido ver o resultado que colocar um novo equipamento, um novo implemento traz na agricultura. Segundo ponto que tem sido muito, muito utilizado, genética de planta. Quer dizer, quanto que a gente não cresceu em produtividade olhando genética de planta? Defensivos da mesma forma. Por que isso, talvez essa receita de bolo,
ela esteja cada vez menos sendo vista com valor pelos produtores. Porque quanto maior a produtividade, a pressão está ficando em cima de quem? Do solo. Então, aquilo que eu fazia lá atrás com uma produtividade de 45, 50 sacos, estava funcionando naquele momento, certo, Alexandre? Agora a gente já vê produtor colhendo 80, 90, em alguns casos aqui de competições de áreas grandes, 100 sacos de soja por hectare, 200 sacos de milho por hectare. Ou seja, a pressão que é dada em cima do solo é muito grande. Então, aquela adubação, aquela experiência que a gente tinha de fazer adubação com receita de bolo, como você falou, já não está mais sustentando esses níveis de produtividade. E como você falou, né, às vezes está virando custo. Porque eu estou coloco lá a quantidade de nutrientes que eu estou habituado e não estou vendo o retorno disso em produtividade. É esse momento que, sem dúvida alguma, olhar para balanço vai fazer uma diferença imensa no resultado da adubação. Então, primeiro ponto, o produtor tem que entender que precisa, na verdade, equilibrar a adubação e não partir para uma restrição, uma diminuição dessa adubação, certo? E ele consegue fazer esse equilíbrio da adubação. Como é que se faz isso na prática? Explica melhor para a gente como é que isso se dá no dia a dia. Tem uma lei, uma lei que há muito tempo é conhecida, é uma lei da agronomia, que é a lei de Liebig, a lei do mínimo. Ou seja, justamente como a gente comentou, né, por meio de uma análise de solo, por meio de um histórico de área, entender qual nutriente, qual daqueles 14 nutrientes que eu comentei, podem estar limitando a produtividade. É um pouco pensar que não adianta só colocar muito, ou também não adianta colocar pouco. Eu tenho que colocar o que é necessário, lembrar dos 4 Cs que eu comentei. Qual que é a forma de fazer isso? Como eu mostrei, né, os boletins, ter uma análise de solo, os boletins, e interpretar, entender onde está o ponto qual é o nutriente, ou quais são os nutrientes que estão limitando mais a produção. Vou dar um exemplo bem atual, claro, do que acontece. Tá? Às vezes nós estamos colocando aqui doses de nitrogênio, fósforo, potássio na adubação e estamos deixando em segundo plano macronutrientes que a gente chama de secundários. Secundário não quer dizer que é menos importante, quer dizer que a planta extrai em menor quantidade. Nutrientes como enxofre, magnésio, ou até outros que a gente chama de micronutrientes, que também não são micro porque são menos importantes, é porque a planta absorve em pequenas quantidades, como zinco, boro, manganês, cobre. O grande ponto às vezes eu estou colocando lá meus 90 quilos de P2O5, 100 quilos de K2O, às vezes estou colocando enxofre, 15, 20 quilos de enxofre, mas aquele meio quilo de boro que tinha que estar na adubação e que faria grande diferença do retorno do investimento, eu não estou aportando. E aí, todo aquele investimento feito em NPK não vai conseguir trazer o mesmo benefício. Então, fazer a adubação racional, fazer uma adubação equilibrada, é justamente ver o que está limitando a expressão do potencial dessa genética que hoje a gente tem de soja, que pode chegar a 200, 300 sacos de genética, e qual é esse nutriente que eu tenho que obrigatoriamente colocar na adubação e respeitando o equilíbrio. Então, colocar mais, colocar menos, é uma função do que o solo precisa, não é uma função do que é uma expectativa nossa de resultado. Vamos para o prático? Está uma análise de solo, tem um aplicativo, tenho aqui um boletim de recomendação, consulta o seu agrônomo, consulta o seu consultor. Muitos produtores hoje têm, né? São agrônomos e tem seu filho lá que faz também, agrônomo faz a recomendação. O importante é entender o que realmente vai fazer diferença na adubação. Se for N, coloque N. Se for fósforo, potássio, coloque fósforo, potássio. Se for micronutrientes, atente muito para essa questão do balanço. É isso que vai fazer a diferença no resultado final. Principalmente em um cenário em que a gente tem que cada vez mais utilizar da melhor forma os nutrientes que estão sendo aportados. Muito bom. E para entender um pouquinho essa lei do mínimo que o Flávio citou aí, tem um artigo do Flávio que, se ele permitir, a gente vai disponibilizar também aqui no Notícias Agrícolas para que vocês acompanhem, que tem uma figura ali que ilustra essa questão da lei do mínimo, que é a figura do barril. Eu vou pedir para o Matheus, nosso editor, colocar essa imagem no ar. E queria que você explicasse para a gente, Flávio, que eu acho que fica bem didático de entender isso tudo que você já explicou, né? Olhando para essa figura, como é que você consegue aí garantir um maior nível de produtividade a partir da descoberta de um determinado elemento que está abaixo aí da necessidade da planta?
Então, eu não me lembro certinho qual que está mais baixo no barril, mas é muito simples o entendimento, e isso é a base para a gente fazer adubação racional. Então, imagine um barril e eu preciso encher esse barril de água, o máximo que eu conseguir encher esse barril de água. E ele é feito e é composto, esse barril, por diferentes ripas ou tábuas, como queiram. É o fósforo, tá, Flávio? Ah, é o fósforo, então tá bom. Então, o mais baixo, vamos pensar aqui que essa ripa, essa tábua mais baixa, seja do fósforo. Eu posso aumentar a altura de todas as demais tábuas que compõem o barril. Posso aumentar do nitrogênio, do enxofre, do magnésio, do zinco. Nenhuma dessas tábuas vai fazer diferença quando eu precisar novamente encher esse barril de água. Sempre a água vai escapar pelo nutriente ou pela tábua que tiver menor, que nesse caso aí o fósforo. A adubação é a mesma coisa. Se a gente pensa, que aumentando os outros nutrientes, eu vou conseguir encher o meu barril com mais água, ou seja, vou conseguir ter mais produtividade. O ponto é, se esse nutriente, que está faltando lá às vezes 2, 3, 10 quilos em um hectare, está limitando, não adianta colocar os demais, porque eu não vou conseguir passar desse nível de água do barril. Esse é o aprendizado, essa lei é muito antiga, lei do século XIX, e que não é um paradigma, na verdade, é algo que faz todo sentido para as adubações racionais. É justamente olhar, vamos aumentar todas as tábuas. Talvez em alguma situação eu não tenha todo o recurso para aumentar essas tábuas para que todas estejam no limite superior do barril. Mas o importante é retirar, ou seja, eliminar esses limitantes de fertilidade, de nutrientes que estão no solo para conseguir ter, nessa situação, a maior quantidade de água que eu consiga de forma econômica e sustentável. Então, não é pensar em quantidade de adubo, é pensar em balanço de nutriente. Para alcançar o potencial produtivo daquela planta e naquela condição que está sendo demonstrada ali. Isso é muito legal, muito importante, e isso ajuda o produtor a entender e se preparar para um cenário aí de possível escassez de fertilizantes. Você já explicou essa questão de conhecimento do solo, mas como é que se faz isso, Flávio? Ou enfim, o que ele precisa ter em mente para conhecer aquele ambiente que ele vai trabalhar ali? Bom, como a gente comentou antes, fez um bom diagnóstico, tem um técnico, e deixa eu até voltar num ponto importante, né? A gente não pode tirar a experiência do produtor rural dessa definição da melhor adubação. Quem sabe o que como a lavoura respondeu na última safra, ou está acompanhando essa safra presente, está vendo o que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, quem tem experiência e tem sensibilidade disso é quem faz, é o produtor rural. E que tem feito muito bem ao longo de vários anos. O ponto é que justamente agora a gente tem a oportunidade de exercitar muito essa adubação racional, por meio de uma análise de solo, ou por meio de várias análises de solo, ou de ferramentas, de plataformas que já existem hoje, né, para conseguir ter um bom diagnóstico do que está acontecendo, trazer essa necessidade, o que seria um mundo ideal. Olha, eu precisaria colocar esta quantidade de adubo, de nutrientes no hectare para poder colher meus 70, 80 sacos de soja, para colher meus 120, 150 toneladas de cana por hectare, meus 40, 50 sacos de café. Essa é a expectativa, qual que é a extração da planta? Esse é outro ponto importante. Quanto que é a minha expectativa de produtividade para essa safra? O clima vai estar ajudando, eu tenho materiais genéticos bons sendo colocados, então minha expectativa é produzir, vou colocar aqui, 70 sacos por hectare de soja. Eu já tenho o que vai ser necessário para essa planta crescer, se desenvolver e entregar os 70 sacos de soja. Vou olhar para o soja agora e falar, para o solo, e olhar e falar, olha, para essa minha expectativa de produtividade, o mundo ideal seria colocar aqui tantos quilos de fósforo, de potássio, de enxofre, de micronutrientes. O que é possível dentro do que é o meu orçamento esse ano? Qual seria, onde eu tenho que focar naquele nutriente que está limitando? E quem que vai dar isso? Mais uma vez, boletins, recomendações oficiais, o que o seu técnico está falando na fazenda, o que a experiência do produtor fala também. Como fazer de forma prática? Análise de solo, um bom técnico que tem esse diagnóstico muito claro da sua região, né, do seu solo, um histórico de área bem feito,
uma expectativa de produtividade muito clara do que você vai colher, do que vai ser exportado da área na forma de nutrientes, e aportar isso na forma de fertilizantes que realmente entreguem a eficiência de uso que você quer. Esse é outro ponto importante, né? Nem toda fonte de fósforo é igual, nem toda fonte de potássio é igual, nem toda fonte de enxofre, de magnésio, de zinco. Tem também o efeito não só da quantidade de nutrientes, mas que tipo de fonte de nutriente que eu estou colocando. Então, de forma básica é isso. É bom diagnóstico, uma boa recomendação e partir para a aplicação consciente do que está sendo o limitante da sua área. E daí a gente então já parte para uma próxima etapa da nossa conversa, que é a escolha do fertilizante. Assim como a gente viu a tecnologia ajudando aí no aumento da produtividade, o fertilizante participou e vem participando dessa transformação também, certo, Flávio? O que tem de novidade em termos de fertilizantes hoje e o que o produtor precisa saber nessa questão aí de auxílio mesmo a aumento do potencial produtivo? Um ponto muito importante olhando para fertilizantes, e como eu disse, talvez um dos últimos paradigmas em que o produtor tem hoje olhado com muito mais cuidado, é não só aplicar nutriente, mas o que eu estou aplicando, que fonte que eu estou aplicando e qual o resultado que isso está trazendo. Um ponto muito claro, e eu também volto sempre nesse ponto, se eu estou aplicando um produto, um fertilizante ou um nutriente, e esse nutriente não está revertendo na forma de produtividade, isso sim é custo. Quer dizer, eu estou colocando um nutriente que não está se transformando no que eu quero, que é produção. Isso, sem dúvida, é custo. Quando eu olho por uma fonte de nutriente, por uma forma de fazer adubação, em que eu estou investindo um valor, e que um valor em um nutriente ou em vários nutrientes, e esse valor está se revertendo em produtividade, esse é o melhor indicativo de eficiência de uso de nutriente. Vou dar um exemplo básico e claro, né? Vou lá e coloco 80 quilos de fósforo e não me preocupo, por exemplo, com enxofre. Produzo 40 sacos por hectare. Eu coloquei 80 quilos de fósforo e fiz 40 sacos por hectare. Coloco 80 quilos de fósforo e 15 quilos de enxofre. Eu tenho um custo incremental desse enxofre, sem dúvida alguma na adubação, mas eu salto de 40 para 60 sacos por hectare de soja. Parece um mundo real, mas isso acontece na prática. Ou seja, esse custo ou esse investimento adicional deste enxofre que foi colocado, sem dúvida alguma, é muito menor do que o benefício que foi trazido em produtividade. Então, voltando à pergunta, né, o que a gente tem que olhar muito nesse momento, principalmente pensando em adubar melhor e adubar de forma racional. Não só no equilíbrio, mas no tipo de fonte que eu estou utilizando e qual o resultado que ela traz. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. A Mosaic tem um produto chamado MicroEssentials, que é uma fonte de fósforo. A gente corriqueiramente vê de forma muito normal nos nossos campos que esse produto, em relação a produtos convencionais, entrega 3 sacos por hectare de produtividade a mais em soja, 8 sacos a mais em milho, 10 toneladas a mais em cana. E qual o investimento para o uso dessas novas tecnologias? Sem dúvida é menor do que o benefício gerado. Então, o retorno sobre o investimento é muito importante. O que é uma grande especialidade da Mosaic, tá, Alexander? É criar tecnologias para aumento de eficiência de uso de nutriente. Então, é poder, com aquele fósforo que foi aplicado, com aquele potássio, aquele enxofre, aquele N que foi aplicado, que esse nutriente que está no solo se transforme mais em produtividade e que tenha retorno econômico, né? Vamos pensar como consumidor. Paguei aqui um saco a mais para ter um produto, se ele me entrega meio saco a mais de produtividade, qual o valor que foi gerado? Né? Nenhum. Se eu pago um saco a mais, se eu invisto um saco a mais por hectare para um produto melhor, ele me entrega 3, 4, 8, sem dúvida alguma, essa é a forma de fazer a tecnologia de fertilizantes trabalhar em prol da produtividade. Isso é o que a gente chama de fertilizante de alta performance já, Flávio? É isso aí, Alexandre. Esse é o termo que a gente mais utiliza. O fertilizante é um insumo historicamente antigo, né? Estou falando de uma indústria de mais de 100 anos. E, sem dúvida alguma, nesses 100 anos, muita coisa mudou. Principalmente nos últimos 15 anos, em que grande parte das tecnologias de fertilizantes foram colocadas para ajudar aumento de eficiência. Então, os fertilizantes de alta eficiência são justamente aqueles que conseguem
às vezes até com a mesma dose, em muitos casos, com a mesma dose de nutrientes, fazer com que as plantas absorvam, tenham enxerguem mais esse nutriente no solo, né? Esse nutriente fique mais tempo no solo e que isso consiga ser absorvido e transformado em produtividade. Então, os fertilizantes de alta eficiência, isso não é mais uma poesia, né? Não, mas eu não consigo usar, porque isso é só para quem está já no nível tecnológico muito alto. Não é por aí. O grande ponto é uma ferramenta. Essas novas fontes, novos fertilizantes são ferramentas poderosíssimas, como são também os boletins de recomendação, os aplicativos, para conseguir aproveitar melhor o nutriente que é colocado nas adubações. Então, como eu disse, Micro Essentials, Aspire, Camag, são produtos que a Mosaic tem hoje que trazem maior eficiência de nutrientes, que estão muito alinhados àquela questão dos 4 Cs, aplicar o nutriente correto, na dose correta, no momento correto e no local correto. A gente buscar cada vez mais utilizar esse insumo, que é super importante, que é o nutriente, para o bem e, sem dúvida alguma, trazendo retorno econômico para a atividade. Essa analogia que você fez foi muito interessante. A planta consegue enxergar melhor ali o fertilizante, porque tem isso também, né? Às vezes ele está ali no solo, mas de repente ele não está disponível para a planta, né, Flávio? E não só isso acontece, tá, Alexandre? Acontece muito da gente, às vezes, ter o nutriente do solo, a gente não conseguir ver a planta absorvendo esse nutriente, não por uma questão também da fonte, por questão de balanço de adubação. Então, essa é a matemática, que não é tão perfeita assim, né? Fazer adubação é quase uma arte, é a mesma coisa que a gente também poder colocar um monte de experiência dentro de um balaio ou dentro desse barril que a gente falou e falar, olha, como é que eu consigo extrair o maior valor disso? Mas o que você trouxe é verdade. Às vezes a gente aporta nutrientes como algumas fontes, ou essas fontes elas têm uma velocidade de liberação aquém da necessidade das plantas. Isso que acontece, a planta está falando, olha, eu preciso de tal nutriente. O fertilizante está lá no solo e não está tendo tempo de liberar esse nutriente na mesma velocidade que a planta precisa, ou às vezes até esse nutriente está lá e por uma questão de balanço na adubação, por falta de outro nutriente, por um excesso de um nutriente aplicado nessa adubação, a planta não consegue enxergar. Então, esse talvez seja o cenário mais difícil, né? Ou mais dolorido. Ou seja, eu fiz a aplicação, investi um valor, né, em fertilizante, coloquei nutriente e agora não estou vendo a minha planta absorver esse nutriente. Vai ficar no solo? Vai. Mas isso vai se tornar uma redução do retorno dessa adubação. E isso é o que a gente mais busca, né? Melhorar a eficiência de uso e trazer mais resultado com a mesma quantidade de nutrientes aplicados, ou com uma adubação muito mais balanceada. Muito bem, você citou alguns nomes aí, enfim, eu queria que você explicasse, esses nomes fazem parte de uma linha de produtos oferecidos pela Mosaic? Como é que é isso, Flávio? Você citou, por exemplo, Micro Essentials, é isso? Isso, o Micro Essentials é uma fonte de fósforo, o Aspire é uma fonte de potássio e de boro, e o Camag é uma fonte de enxofre, magnésio e também potássio. Então, são fertilizantes, são produtos que trazem consigo nutrientes, que têm tecnologias diferentes de liberação desses nutrientes, de aplicação desses nutrientes no campo, e que hoje é o estado da arte que a Mosaic traz de tecnologias de fertilizantes para aplicação de nutrientes no campo. E a gente já deu um passo além desse, né? A gente já consegue utilizar todas essas tecnologias para diversos nutrientes em uma linha que hoje, sem dúvida alguma, é o que a Mosaic tem de melhor, pensando, mais uma vez, em adubações equilibradas, em adubações racionais e adubações que focam muito o retorno sobre o investimento. É isso que é importante do produtor entender, não é só a questão de reduzir por reduzir, é entender o que é preciso fazer e utilizar da tecnologia para que ele possa maximizar dentro daquela possibilidade que ele tem de produzir ali o resultado dele, né, Flávio? Exatamente, Alexandre. Esse é o ponto importante de fazer adubação racional, é saber que esse real que eu estou investindo em um nutriente,
e às vezes podendo deixar em casos muito específicos, aqui a gente não pode generalizar, como eu disse, existem regiões que são passíveis de redução em alguns nutrientes, sim, mas não se utilizar desse recurso que você está teoricamente economizando em um nutriente para corrigir outro, pode se tornar um problema para a produtividade. Então, lembrar muito bem, né? A gente sempre busca, seja colocando produtos de alta performance, como os que eu já comentei, como a linha Performa da Mosaic, que é a junção de todas essas tecnologias para fazer adubações racionais e equilibradas, o ponto é justamente como utilizar cada real que eu estou colocando na adubação para corrigir pontos no solo, ou nutrientes no solo que vão trazer esse resultado. Como eu disse, muito não quer dizer melhor. Da mesma forma que reduzir a adubação, em alguns casos é possível, em alguns casos específicos, a gente tem que lembrar muito dentro da experiência de cada produtor, de cada local, mas nunca desatentar para o caso de que, em alguns momentos, alguns nutrientes pequenos ou que a gente não está dando muita importância agora vão fazer uma grande diferença e que vão repercutir no incremento de produtividade e sustentabilidade de produção, que esse é um ponto muito claro para todo mundo, né, para todos os produtores. Eu não quero só produzir bem esse ano, eu quero corrigir o solo para ter produtividade por um bom momento, por um longo tempo. Legal. Essa nossa conversa foi muito importante, viu, Flávio? Principalmente nesse contexto de preocupação aí do produtor. Mais do que nunca ele vai precisar ser caprichoso esse ano, principalmente diante desse cenário de falta de fertilizante aí, para, dentro disso que você trouxe para a gente, poder fazer um melhor planejamento e ter o melhor resultado possível diante desse cenário aí que está se desenhando. Obviamente a gente torce para que tudo se resolva o mais rápido possível, que lá na hora de plantar a safra esteja tudo legal, tudo certo já. Mas enfim, como o planejamento já está começando, a gente precisa ter esses cenários e essas possibilidades aí para o produtor, e tenho certeza que essa nossa conversa foi fundamental. Muito obrigado, viu, Flávio Bonini, por estar aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica de produção e como os fertilizantes entram nessa equação aí tão complexa de resultado e produtividade no final da safra. Volte sempre, meu cara, é sempre bom te ouvir. Muito obrigado. Tá aí, Flávio Bonini, gerente de serviços técnicos da Mosaic Fertilizante, aqui com a gente, lembrando da lei do mínimo, lembrando dos 4 Cs, enfim, trazendo aí orientações importantes na hora de se tomar a decisão do que colocar em termos de fertilizantes. Conheça o seu solo, conheça a sua área e, a partir daí, tome uma decisão adequada para que você não seja prejudicado na sua produtividade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.